Uma verdade estava se revelando para mim, a de que eu sempre tentara me vincular à luz de outras pessoas, a de que eu nunca tivera uma luz própria, estava me vivenciando como uma espécie de sombra. Olá, seja bem-vindo ao canal Chama de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Ritmo Louco, de Zadie Smith, autora inglesa. É o segundo livro dela que eu leio, eu já li o Sobre a Beleza, inclusive tem resenha antiga aqui nele no canal. E essa foi a leitura para o nosso projeto Ferrante Indica. Foi uma daquelas adaptações, porque o livro que a Ferrante indicou de fato foi o Dentes Brancos, que é um livro que está há muito tempo esgotado. Os livros da Zadie têm esgotado, sei lá por quê, não são reimpressos, enfim, não sei o que está acontecendo. E aí a gente decidiu escolher esse, que é o livro mais recente dela, um livro de 2016. E a maior coincidência de todas é que esse livro tem muitos temas que são a cara da Ferrante. Além de ter uma questão de amizade entre meninas, que é uma amizade muito complexa, vai se tornar uma relação entre mulheres. Relação de amizade, né? Mas essa amizade que envolve disputa, que envolve admiração, mas também uma certa rivalidade. Tem muito forte marcada a relação com a mãe, uma relação complexa também com a figura materna. Parte dessa questão com a figura materna tem muita relação com a vida da própria Zadie, a narradora, que não tem nome, a gente não sabe, né? O livro é narrado em primeira pessoa e a gente nunca descobre o nome dela. Ela é filha de uma jamaicana. Ela é uma menina relativamente pobre na Inglaterra, filha de uma mãe jamaicana, de um pai inglês, um pai que é pobre, trabalha nos Correios. A mãe dela tem uma consciência social enorme, é uma intelectual, ela vai fazer de tudo para crescer num certo sentido do desenvolvimento. A mãe dela é feminista, a mãe dela tem inclinação socialista. Ela vai, inclusive, mais adiante no romance, seguir uma carreira política. E é essa figura que ofusca a narradora um pouco, de certo modo, né? Essa passagem que eu abri é muito marcante porque a gente vai ver que essa sensação de ser ofuscada por um brilho, por uma força, por uma determinação muito grande, vai acontecer não só em relação à mãe dela, mas em relação a essa amiga, que vai aparecer bastante aqui, que é a Tracy. Nesse romance, então, a narradora vai descrever a sua vida, ela vai narrar a sua vida, o seu processo de formação desde a infância, principalmente nesse período em que ela conhece a Tracy. Elas vão ser colegas de escola, em princípio elas não eram da mesma escola, mas depois elas vão ser. E ela e a Tracy se aproximam, em grande medida, por serem as únicas meninas birraciais, ou seja, mestiças do ambiente em que elas frequentam. Enquanto a narradora tem a mãe negra e o pai branco, a relação com a Tracy é invertida. É a mãe que é branca, o pai é que é negro. Isso vai ser um primeiro motor de aproximação entre elas, além de uma certa também consciência de lugar. Elas moram em conjuntos habitacionais de bairros pobres, então isso também cria uma identificação entre elas, né? Uma outra questão é que, uma vez amigas, elas vão descobrir que as duas são apaixonadas por dança. Daí vem o nome do livro, que é o Ritmo Louco, que, na verdade, é a tradução de um musical que chama Swing Time, que é um filme com o Fred Astaire. Filme da qual as duas são muito fãs. Na realidade, a gente vai descobrir que a narradora, ela, assim, é muito fã de filmes antigos, de musicais antigos. Enquanto a Tracy, essa amiga dela, ela tem um interesse já maior na música pop contemporânea. Elas vão viver a juventude delas nos anos 80. Então a gente vai ver muito descrito aqui cenas com o Michael Jackson, né? Além de toda essa descrição de vários filmes antigos, clássicos do gênero musical, a gente vai ver muito também a descrição de shows, o impacto que o Michael Jackson fazia, né, naquela época. Como na tetralogia napolitana, em especial no primeiro volume, Amiga Genial, a gente vai ver entre as duas amigas uma série de diferenças, né? Então, o fato de que o que uma pensa ou o que uma quer impulsiona a outra, as diferenças de oportunidade aqui. A Tracy dança muito melhor do que a narradora, mas a narradora canta bem. Então, se a narradora é uma espécie assim de nerd da dança, no sentido de ler todas as biografias, assistir todos os filmes, a Tracy tem um talento, um grande talento para dançar, de fato. E a gente vai ver que elas vão seguir caminhos aí, mais ou menos ligado ao mundo da música e ao mundo da dança, muito diferentes. Em determinado ponto do caminho, a história delas vai se afastar, embora elas vão seguir mantendo o contato até a idade adulta. Esse livro é narrado com idas e vindas, ele não é linear, ela fica indo e voltando no tempo, falando então um pouco da sua infância e do seu desenvolvimento até o tempo presente da narrativa, que é quando a narradora tem em torno de 30 anos, já nos anos 2000. E sem perder a oportunidade de fazer uma brincadeira com o título, esse livro ele tem um ritmo meio maluco mesmo, porque ele vai perdendo o ritmo.
O livro não vai ter um ritmo louco no sentido de que vai ser vibrante o tempo inteiro, mas no sentido de que vai ter uma queda no ritmo. A primeira parte é muito superior em termos de experiência de leitura do que a segunda. A gente fica muito mais preso na questão envolvendo as duas meninas e o que elas descobrem juntas, porque a gente vai ver aprendizado ali sexual, consciência racial, consciência de classe. Pelo fato da mãe ser feminista, a gente vai ver muito da visão dessa narradora, porque ela tem um certo ressentimento com a mãe, porque a mãe não bota a filha como a protagonista da vida dela, é uma mãe muito ansiosa do caminho que ela quer seguir, uma pessoa muito determinada nos estudos que ela quer fazer e nas coisas que ela quer alcançar. A gente vê que tem um certo ressentimento de filha ali que queria ser paparicada o tempo todo por essa mãe e um certo olhar assim meio cínico, um pouco duvidoso em relação a todas as teorias sociais que a mãe abraça. A mãe e a Tracy são grandes personagens. Elas aparecem muito e elas causam situações muito interessantes nessa primeira parte. Daí, a segunda parte, que é toda mais focada na própria narradora, na vida da narradora, ela, em comparação, empalidece, perde um pouco de força. Em especial porque a narradora, vamos lembrar daquela citação que eu fiz no início do vídeo, ela se coloca já num lugar mais passivo em relação a essas duas figuras, ela é menos ativa, ela é mais observadora. É difícil não lembrar um pouco da Lenu em relação a Lila, né? Então ela tem esse jeito um pouco mais observadora, pensadora, ela reflete sobre o que ela vê, mas ela às vezes se coloca numa situação de pouca ação e de passividade em relação a elas. Isso vai aumentar porque na vida adulta a narradora vai ser a assistente pessoal de uma mega celebridade que é uma cantora e dançarina chamada Amy, que é uma espécie de Madonna. Por tudo leva a crer pela descrição da Amy que ela tem muito de Madonna. Ela vai ter vários amantes, ela vai fazer danças sensuais, ela vai viajar pelo mundo, ela vai adotar crianças de países africanos, enfim, esse trajeto aí conhecido de muitas celebridades. E a narradora, que já se sentia meio coadjuvante na vida da mãe e na vida da Tracy, se descobre coadjuvante agora de novo na vida da Amy, né? Ela passa como assistente pessoal, a vida dela toda gira em torno das necessidades, desejos, vontades, ações dessa grande pessoa aí, dessa grande celebridade. Tudo que a narradora foi aprendendo em termos de consciência social, de gênero, de raça, vai entrando em conflito nessa sua vida adulta com o seu trabalho com a Amy, que é uma mulher australiana, uma mulher branca, é uma mulher que tem bem menos consciência, vamos dizer assim, política, em comparação com a mãe. Então, a gente vai ver em que lugar vai ficar transitando aí a narradora depois dessa mudança de cenário, dessa mudança de convivência, e de uma experiência, que não vai deixar de ser uma experiência rica, de viajar ao mundo inteiro e de participar de ações humanitárias por causa dessa cantora. Porém, com princípios muito diferentes do da mãe, que é uma pessoa mais engajada num sentido social politizado. Mas o modo como a autora captura essa atmosfera da MTV, né, dos ídolos pop dos anos 90 e 2000, da globalização, é tudo muito interessante, né? A capacidade de ser realista da Zadie Smith é muito boa, mas é uma segunda parte que soa mais aleatória, a conexão entre os acontecimentos que ela resolve descrever é um pouco mais fraca, a narrativa fica um pouco mais randômica, e aí a gente fica um pouco perdido. É uma coisa difícil de descrever, porque tem muita coisa interessante nesse livro, porém a relação entre as coisas vai ficando meio solta. É quase como se fossem assim lembranças aleatórias da narradora. E aí, se uma das coisas mais interessantes da primeira parte era uma certa criação de expectativa que ela conseguia fazer com essa coisa de narrar no tempo, indo e voltando, então antecipando certas crises, porque a gente vai ver que vão haver várias crises aqui, vai ter crise com a mãe, vai ter crise com a Tracy, vai ter vai ter crise com a Amy. Na segunda parte, a revelação desses pontos vai ficando meio solta, né? E, então, essa questão da expectativas são criadas, mas as coisas vão sendo entregues num tom mais baixo, né? E aí, eu não sei se isso era uma coisa proposital
para fazer com que a narrativa casasse com a personalidade da própria narradora, mas a questão é que o livro dá uma enfraquecida, então ele perde ritmo. O ritmo fica louco no sentido de que ele fica irregular. Acho que enfraquece também o fato de que as duas grandes personagens, que são a mãe da narradora e a Tracy, vão começar a aparecer menos na segunda parte, né? Como o foco fica maior na narradora, elas vão aparecer mais esporadicamente. E aí eu acho que isso tira um pouco do brilho, né? E inclusive porque a gente já tava cativado por essas duas personagens. Que vamos lá, elas não eram personagens boazinhas. São duas pessoas muito complexas, que têm seus egoísmos, que têm suas mesquinharias, que têm suas obsessões. E é por isso que elas são muitíssimo interessantes, mas elas vão aparecendo cada vez menos. Dali a poucos anos, Tracy estaria grávida, de acordo com a minha mãe, o que a faria abandonar a escola, completando assim o ciclo de pobreza, cujo encerramento mais provável era a cadeia. A cadeia fazia parte daquela família. A cadeia também fazia parte da minha família, é claro, mas por algum motivo o meu destino estava ligado a outro astro, e eu não seria nem faria nada daquilo. A certeza de minha mãe a respeito dessas coisas me preocupava. Se ela estivesse correta, seu domínio sobre a vida alheia se estendia muito além do que eu pudera imaginar. Por outro lado, se alguém tinha a capacidade de desafiar o destino, que se apresentava na forma da minha mãe, não seria justamente Tracy? Inclusive, uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver, instigantes da segunda parte, né, apesar da sua baixa de ânimo, é a relação que a Tracy vai ter com a mãe da narradora. Porque isso é uma das coisas, inclusive, que eu acho mais interessante para trazer esses temas ferrânticos, é que não é só a relação da narradora com a sua amiga rival e da narradora com a sua mãe, mas é a relação entre essas duas aí, entre a amiga e a sua mãe, né? E que ela vai explorar de uma maneira muito interessante aqui também. Se eu tivesse que dizer as qualidades do livro, eu diria que ele é muito bem escrito, o texto é muito bom, um texto muito inteligente, passagens realistas que são muito bem feitas, a captação de um certo espírito de época, que eu acho que também é muito bom, e, claro, a construção das personagens, e essas duas aí, tem muitos outros personagens, mas acho que essas duas, a mãe e a Tracy, são realmente as minhas favoritas, elas são fascinantes. Os problemas ficam, então, pela perda de ritmo da segunda parte, por essa associação, essa relação meio randômica e aleatória entre os fatos, que faz com que a gente perca um pouco o fôlego e a vontade de continuar lendo. Não que a história fique ruim, mas os fatos vão perdendo um pouco a importância, ou o modo como eles são narrados não dão muito conta da importância deles, né? A gente acompanha durante muito tempo as peripécias lá da tal cantora, que, no fim das contas, não me pareceu uma pessoa particularmente interessante. Eu talvez devesse lembrar aqui da Hawa, eu não sei se eu tô lembrando o nome dela direito, que é uma amiga que a narradora vai fazer quando estiver aí numa dessas ações humanitárias da cantora, ela vai fazer num país africano. É uma menina que tem uma vida completamente diferente. Acho que esse é um aspecto que eu botaria como qualidade também, que é o fato de ela perceber como é a cultura num outro país, como é a lógica das pessoas ali, como essas pessoas veem a Inglaterra. Porque acho que um dos temas mais importantes desse livro também, acho que é bem desenvolvido, é a visão que os países desenvolvidos, como a Inglaterra, tem de países subdesenvolvidos. A gente tem personagem até brasileiro aqui nesse livro. E também o contrário, né? A visão que as pessoas dos países desenvolvidos têm dos outros e desses salvadores, né? Dessas pessoas que se acham as grandes salvadoras da pátria quando vêm oferecer ajuda, e aí tem que lidar com todo um sistema cultural e político e religioso que é muito diferente. Isso eu diria que é bem interessante também. É uma leitura que eu recomendo, sim, não é um livro perfeito, tem seus probleminhas, mas é uma leitura que eu adorei fazer, e eu achei muito interessante que ele se conectou com duas leituras recentes. Ele se conectou tanto com o Americanada Chimamanda, porque tem essa questão racial aí bem marcada, e também com o livro do Juan Pablo Villa-Lobos, A Invasão do Povo do Espírito, porque, minha gente, tem teorias conspiratórias aqui nesse livro também, né? Eu tenho percebido, é interessante isso, né? Porque na medida em que a internet entra como assunto, como questão cultural, nos livros vem aparecendo essa questão aí das teorias conspiratórias, enfim, e o modo como isso aparece aqui também é bastante interessante. É isso, no fim das contas foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. No Projeto Ferrante Indica do mês que vem, o livro que vai ser resenhado aqui no canal vai ser Os Anos, da Annie Ernaux, mas para quem faz o clube de leitura comigo, né, o clube de leitura dos apoiadores, o livro lido vai ser O Caderno Proibido. Esse então vai ser o mês, mais um mês que a gente vai ter uma diferençazinha. A gente teve em março, vai ter agora em maio, Caderno Proibido da Alba de Céspedes, livraço. Como esse livro já está resenhado aqui do canal,
ele vai ser só discutido lá no clube. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!